Em apenas um jogo, logo na estreia, o Flamengo do Filipe Luís já superou o Flamengo do Tite? Bom, o que dá pra falar é que realmente houve um atropelamento hoje, foi um amasso. Vamos comentar desse jogo. Olha só, pessoal, o Filipe Luís hoje estreando e como técnico efetivo, tá? Não como interino, como técnico efetivo, veio com essa formação aqui. Aqui tem algumas novidades, talvez a mais importante aqui seja a volta do Bruno Henrique para o time titular. No último jogo, no último mandato do Tite, ainda como treinador do Flamengo, a gente teve o Gonzalo Plata como titular e o Bruno Henrique no banco. Hoje inverte isso, tem o Bruno Henrique no time titular e o Plata no banco. Além disso, mais um jogo titular do 99, que é o Gabigol, que eu vi muita gente elogiando, que inclusive foi aplaudido pela torcida ao ser substituído. E você acha que ele jogou bem? Bom, talvez você pense que sim, ele até fez um gol, né, que acabou não valendo, porque estava impedido. Só que assim, olhando esse site de análises de dados de futebol, a nota dele é a pior nota coletiva de todo o jogo hoje. Então, assim, tem essa curiosidade. Eu acho que passou uma impressão melhor pro torcedor. Eu vi gente até comentando que, pô, pela primeira vez em muito tempo eu tô vendo o Gabigol correndo atrás da bola, dando passes, fazendo gol. Não valeu, mas fazendo gol. Só que, mesmo assim, se você pra ver número frio, ele foi o pior em campo. Enfim, a bola começa a rolar e a gente tem aqui muita ausência de torcedor. E aqui, cara, eu nem vou ficar gastando o Flamengo falando, pô, torcida modinha que abandonou. Não vou ficar zombando, até porque o meu time acabou de perder hoje, fica até feio pra mim, tá ligado? É me apequenar aqui. Só que o quê? Eu acho meio esquisito isso aqui tá vazio. Existe a justificativa de que o preço do ingresso tava muito alto. E aí parte do porquê tá tão vazio é atribuído a isso. Deve ser verdade, mas também deve ser verdade que boa parte, tipo assim, só não animou pagar caro porque a fase não tava boa. Existe sim uma parada de um certo abandono por parte da torcida quando as coisas não caminham como, sabe, todo mundo sonha. Tem esse tipo de coisa. É estranho. Mesmo com essa parte aqui do Maracanã bem vazia, ainda deu mais de 40 mil pessoas, então ainda é um público bom, mas não tão bom quanto normalmente. Vamos lembrar que assim, o Flamengo, se eu não me engano, ele tem a melhor, não a menor, ele tem a melhor média de público presente, então é pouco, porque o Flamengo costuma entregar muito. Mas é esquisito isso aqui, tá ligado? Existe aí a parada de, não, eu não fui porque tava caro. Mas provavelmente, se tivesse voando, não teria preço que seguraria esses ingressos em vender. Enfim, a bola vai começar a rolar, e aí, cara, a gente tem aqui uma jogada que vem aqui, sobra pro Arrascaeta, que ele vai chutar de primeira, e o Hugo faz uma baita de uma defesa. Tem aqui um momento, o Hugo é talvez o maior personagem do jogo de hoje, pelo menos dentro de campo, porque fora dele, a gente tem que falar do Filipe Luís, que estava estreando. Mas assim, o Hugo, que foi revelado no Flamengo, que até então era Hugo Neneca, agora é Hugo Souza, jogador cisma de matar o sobrenome mais engraçado. No Vasco no Vasco mesmo tem o Matheus Cocão, que agora é Matheus Carvalho. Enfim, o Hugo hoje ele começa desde o comecinho do jogo catando muito defesas difíceis e consecutivas. Muitas vezes em sequência a bola indo no gol, ele salvando. E a gente tem prova disso aqui, olha só, mais chance do Flamengo, mais uma boa trama ofensiva que o Arrascaeta chuta, ele faz uma boa defesa, depois o Arrascaeta acaba errando e a gente tem mais momentos aqui de letra Gabigol, mais uma baita defesa do Hugo, que fazia um jogo praticamente perfeito. Assim, o Hugo defendeu e muito hoje. E se eu não me engano, o Corinthians teve que pagar uma multa para poder conseguir. Eu esqueci como é que fala. Para poder conseguir usar ele, até porque ele ainda pertence ao Flamengo, tá ligado? Eu acho que é o Flamengo mesmo, né? Eu creio que sim. Mas enfim, teve que pagar a multa. Acho que é 500 mil reais, meio milhão. E valeu a pena. O Hugo garantiu o Corinthians ainda ter uma chance de reverter esse placar no jogo de volta, tá ligado? Assim, se fosse 1 milhão, ainda tava barato. Só que, assim como foi Vasco e Atlético Mineiro, também hoje, também pela Copa do Brasil, não adianta um goleiro tá pegando muito, o Hugo tava, o Léo Jardim também, se vai continuar chutando sempre. Hora ou outra, por mais que o goleiro esteja bem, o gol vai acabar acontecendo. E não deu outra, foi assim com o Vasco e também foi assim hoje com o Flamengo contra o Corinthians. Gol do Alexandro, que olha só, ele vem na lateral e ele ameaça que vai cruzar para a área, mas ele chuta, surpreende e balança as redes. Sai aqui comemorando o Alexandro. Um gol que, olha só a referência, hein? Lembra um pouco o gol do Maicon na Copa do Mundo de 2010. É que o do Maicon o ângulo estava um pouco mais fechado, mas você consegue lembrar dessa aí?
aí, parabéns pra quem lembrou. O que pega, cara? O Alexandro, ele chegou, no primeiro jogo eu achei que ele foi bem, depois ele deu uma desandada, eu vi gente zoando, porque, pô, tá ganhando 1 milhão de salário pra jogar só isso, porque teve alguns jogos que ele foi um pouco abaixo. Mas, cara, normalmente, quando um jogador que é veterano de seleção brasileira, que jogou muito tempo, sei lá, na Juventus, quando esse cara volta pro Brasil, normalmente esse cara volta jogando bem. Normalmente, a média dele é boa. É claro que a gente tem casos igual o do Douglas Costa, que meio que é vagabundo da bola, não quis jogar, não jogou no Grêmio, não jogou no Fluminense, mas a gente também tem no próprio Flamengo o Filipe Luís, o Rafinha, que hoje tá no São Paulo, e o Alexandre, ele começa ali, dá o ar da graça dele, ele começa a mostrar que, opa, não é à toa que eu joguei tanto tempo na Europa, não é à toa que eu joguei em tanto time grande, tá ligado? Boa partida dele hoje, faz um gol aqui que ele é malandro, ele finge, ele olha pra área, dando a entender, pô, vou cruzar, o Hugo adianta um pouquinho e aí ele chuta naquele canto. É uma espécie de uma falha, mas eu acho que é mais mérito do lateral que tem essa malandragem da bola do que do goleiro. Até porque você reclamar do Hugo hoje é assim, é sem condições, tá ligado? O cara defendeu tudo e mais um pouco. Então eu acho que assim, tem sim um quê de falha do goleiro, mas eu acho que é mais mérito ali da malandragem de, opa, deixa eu olhar pra área pra cruzar, chutei. Olhei pra um lado, chutei pro outro, faz o gol aqui, o Flamengo abre o placar, o Flamengo estava amassando o Corinthians. E esse é um tópico. Foi um caminhão de chances criadas e apenas essa aqui convertida. Segura aí, continua no vídeo que tem uma parada que talvez você tá empolgado porque o jogo foi bom, porque o placar veio, mas segura aí que talvez tenha uma coisa que você não considerou. Antes, o que a gente vai ter aqui na sequência? A única chance do Corinthians até então, e aí depois o Flamengo tem outra baita chance, esta daqui, com o Bruno Henrique, que cara, ele poderia ter tentado ele mesmo, Bruno, ido pra cima e tentar alguma coisa, ou o que eu acho que seria o ideal aqui, dá o passe embaixo no Arrascaeta, só que ele tenta o mais errado de tudo, ele tenta um passe no Gabigol e a jogada morre. Isso aqui era muito gol feito, tá ligado? Você dá o passe aqui e o Gabigol ia estar cara a cara, o Gabigol não, o Arrascaeta ia estar cara a cara, enfim. Como eu falei, o Flamengo criava bastante, e isso é um mérito, tá ligado? O Flamengo realmente criou muito. O Flamengo do Filipe Luís, eu não sei se assim, eu não sei se o Filipe Luís é gênio, ou se o Tite era muito ruim, ou se o Tite nem era tão ruim assim, mas os caras já estavam meio que forçando pra jogar mal. Porque assim, o tanto de chance que criou, o futebol que jogou hoje o Flamengo é impressionante. Faz parecer que em 2, 3 dias de treino o Filipe Luís revolucionou o time, tá ligado? Dando sequência, termina o primeiro tempo apenas 1-0. E olha só, 10 chances do Flamengo contra apenas 2 do Corinthians. Uma aquela lá que a gente viu e outra mais boba ainda. Então assim, era muita chance do Flamengo sendo criada. Chegou um momento que sim, tava lembrando o Jorge Jesus. Isso é bizarro, tá ligado? Eu acho que o mais perto desse futebol de hoje que o Tite entregou foi lá no Campeonato Carioca. Só que aí é meio fácil, porque aí você tá jogando contra times que, meu Deus do céu, o orçamento é 1/20 do que é o seu, tá ligado? Durante jogos nacionais, ou então de Libertadores, o Flamengo do Tite não jogou assim, acho que em jogo nenhum, pelo menos não que eu me lembre. Uma partida que o placar era muito curto, mas as chances criadas eram largas. O Flamengo criou muito, só que aí começa o problema. Será que não perdeu chance demais, não? Olha só, no segundo tempo que a gente vai ter o seguinte, mais uma boa chance criada, que é desviada, e o Hugo faz uma baita de uma defesa, depois a gente tem o Romero chutando na trave aqui, cara. Isso aqui é um negócio, se o Romero faz esse gol, seria aquele típico momento que a justiça não é feita no futebol. O Flamengo hoje mereceu e muito ganhar esse jogo. Só que às vezes você é o Brasil, numa quarta de final de Copa, criando muito mais, faz um golaço com o Neymar e é eliminado mesmo assim. Nem sempre a justiça aparece. Hoje, quase foi um caso desse, onde um time não merecia o empate, mas quase que consegue. Porém, ele não merecia até esse momento aqui. Eu acho que depois o Corinthians foi crescendo, tá ligado? Inclusive, eu nem comentei, mas o Corinthians hoje não teve o Depay, que se eu não me engano, não vai poder jogar a Copa do Brasil hora nenhuma. Ele está inscrito em Brasileiro e Sul-Americana, mas na Copa do Brasil não. O que é esquisito, porque acho que foi o PVC que eu vi falando isso. O Corinthians não pôde inscrever ele, porque a CBF meio que não tem ninguém trabalhando à noite. Só que aí, durante um dia à noite, a CBF lançou essas novas datas da Copa do Brasil. Esquisito, né? Mas tudo bem. Enfim, dando sequência aqui, o que a gente vai ter agora é mais uma boa chance de cabeça do Bruno Henrique na trave, mais uma vez, e depois uma cobrança de falta na trave de novo.
E depois mais uma chance, o Gerson, cara a cara, ele perde aqui na baita defesa. Gente, presta atenção. Por um lado, é muito bom que o Filipe Luís fez o Flamengo criar tantas chances. Por outro lado, vocês não acham meio preocupante ter saído desse jogo com só 1-0, não? Existe o lado bom de, mano, se você repetir esse mesmo jogo lá na casa do Corinthians, você ganha. O Flamengo hoje jogou como raramente joga, tá ligado? Porém, tem aquela parada de criou muito e aproveitou pouco. Por um lado é bom que você conseguiu criar, isso é difícil, quem dera todos os times conseguissem isso, tá ligado? Porém, por outro lado, não aproveitou. Esse lance aqui, por exemplo, o Gerson poderia ter dado uma cavadinha, ele poderia ter rolado pro Gabigol, ele não fez nada disso, ele consagrou mais uma vez o Hugo Souza, que já estava catando muito, ele dá mais uma baita defesa pro Hugo. O que acontece? Isso aqui em específico, nem tem muito como cobrar o Filipe Luís, né? Até porque não é ele que tá lá para finalizar o lance e perdeu ou não o gol. Então, assim, ele tem o mérito de ter treinado ali o time, feito com que conseguisse fazer as jogadas acontecerem, só que faltou, ao meu ver, aproveitar. Eu acho que o torcedor flamenguista, e é legal para você flamenguista que tá aqui me ouvindo, porque assim, aqui é opinião de fora, você sabe que eu não torço pro mesmo time que você, então talvez eu te traga um pensamento que você não teve porque você tá empolgado. Talvez você vai estar empolgado porque assim, jogou bem e ganhou, legal. Mas por outro lado, eu estaria um pouco preocupado de ter ganhado só de 1-0. O Corinthians, por mais que não vive a sua melhor fase da história, ainda é o Corinthians. Assim como o Flamengo tem uma camisa muito pesada. O Corinthians tinha perdido no jogo de ida da Copa do Brasil, é claro, contra o Juventude, e conseguiu virar, é claro, contra o Juventude. Mas a capacidade dele de ter virado aquilo dali já mostra que, apesar de estar meio baqueado, não está morto. Não é um cadáver. Assim, se conseguir repetir essa mesma partida lá em Itaquera, tudo bem, show de bola, parabéns. E aí até para abrir o olho, que, meu Deus do céu, muito rápido deu o resultado. Mas se não repetir, se, por exemplo, começa o jogo e no primeiro tempo toma um gol, vai fazer falta tudo que perdeu aqui. Foram muitas chances criadas, e eu repito pela 10ª vez, isso é muito bom, mas quase todas elas perdidas. Depois, aqui o Corinthians começa a crescer nesse segundo tempo, vai uma bola na trave, tem outra bola aqui e ali, o Léo Pereira salva uma bola meio que em cima da linha, não exatamente em cima, mas quase, o goleiro já tinha ido, o Rossi já tinha ficado para trás, o Léo Pereira vai lá e praticamente faz um gol, lembra até o lance que ele fez com o Verratti no Campeonato Carioca no começo do ano, só que o do Verratti ele estava mais em cima da linha, enfim, o Corinthians melhorou. O jogo termina só 1-0. Eu acho que o Vasco 2-1 contra o Atlético Mineiro foi um placar bom, porque o Vasco sofreu muito, mas terminou com apenas um gol de desvantagem. E o Corinthians, ele termina ainda melhor, porque o Corinthians, ele até melhorou no segundo tempo, mas no geral, ele tomou um sufoco, ele mal viu a cor da bola, teve uma chance aqui e ali no finalzinho, mas no geral, ele tomou um atropelo, mas mesmo assim, vai decidir em Itaquera, e apenas um gol de diferença. Percebe que eu não tô zicando aqui e tal, falando que, pô, o Flamengo tá uma merda e tal, longe disso, meu Deus, fiquei impressionado, fiquei até preocupado de tão bem que o time jogou, tá ligado? Mas essa parada de apenas um gol pode acabar pesando. Enfim, se a minha crítica é só ter feito um gol, teve dois, teve o gol do Gabigol, só que a nhaca do Gabigol é tão grande que o gol não valeu, parece que a manga aqui, e é isso, até na manga parece que conta, estava na frente, e aí o gol é invalidado, e aí a gente chega ao Filipe Luís. A estreia dele, o que tem para ser falado? Impressionante. Um ritmo de jogo que lembrava os tempos áureos de 2019, tá ligado? Agora, o aproveitamento, que não é exatamente culpa dele, até porque ele não joga mais. O aproveitamento, converter as chances criadas, eu acho que ficou ruim o suficiente para manter o Corinthians vivo. E o Corinthians não está numa grande fase, mas eu teria medo desse time. Enfim, é o que eu tenho para comentar. Perceba, mais uma vez, não tô querendo dizer que o Flamengo foi mal não, tá ligado? Você entendeu o que eu quis dizer? Comenta aqui, perdão, embolei muito nas palavras durante o vídeo de hoje, acontece. É nóis, pessoal, muito obrigado por assistir.